Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai trazer o risco do abacaxi, certo? Pessoal, eu deixei o abacaxi em digamos assim, duas partes, né? Uma parte com risco e outra parte ali sem o risco. Observe que o abacaxi, ele é tipo como é que eu posso dizer? Gominhos, né? Então, são gominhos ali grudados um no outro. Eu vou usar o azul ardósia para fazer o fundo, certo? E um pouquinho do verde pântano e o verde mar para fazer o chão, tá? Mas você pode utilizar outras cores caso você queira, tá? O risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Lembrando a vocês, gente, cada um tem um método de pintar diferente um do outro, né? A gente vai pegando as técnicas e vai adaptando da nossa maneira que a gente sabe pintar. Como vocês sabem, eu não faço pintura realista, tá? Então, aqui é uma pintura pra dizer assim, nossa, eu olhei e vi ali, avistei um abacaxi. Certo? Então, gente, essa é a minha maneira de pintar, tá? Não é uma maneira realista, que a gente diga, nossa, que perfeito, eu tô vendo aqui um abacaxi real. Não, eu faço aquela pintura, mas eu não sei dizer bem específico o nome né? Mas dá pra gente entender que aqui é uma fruta, é um abacaxi, tá? Pra fazer o chão, eu vou usar a régua aqui, mas você pode utilizar uma fita crepe, enfim. Só para me marcar o chão, a divisória, né, entre o chão e o fundo. O ideal é permanecer a régua bem firme para ela não sair do lugar e não ficar torto, ok? Eu venho primeiro com essa cor aqui, pode ser o azul mar, o azul, um tom que vocês queiram, tá? Ou diretamente o verde pântano, que ele ia contrastar um pouco melhor com esse azul mais forte de fundo. Eu sempre falo para vocês trazer uma cor mais clara no fundo e uma cor mais escura no chão. Então, como eu vi aqui que o fundo ele tá chamando mais atenção do que o chão, eu resolvi trazer o verde pântano para mim sobressair essas cores. Então, no olhômetro ali a gente vai observando e vai vendo se precisa ajustar a tonalidade, tá bom? Então, isso aqui é mais ou menos na hora e tal, certo? Eu deixei uma parte ali sem fazer os risquinhos, né? Do meio do gominho, para que vocês entendam que dá pra gente trabalhar sem riscar, né? Risca só as partes principais e as outras dá pra gente fazer com o próprio pincel, que fica mais discreto e esconde melhor o risco. Se você for trabalhar com cores clarinhas, por exemplo, amarelo ouro, e o verde oliva, amarelo ouro e o caramelo ou cerâmica. Então, dá pra gente cobrir um pouco melhor esse risco, certo? O risco vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Pra fazer as folhas, eu optei por fazer uma folha mais simples, né? Usando 3 cores base: verde oliva, verde pântano e amarelo bebê, certo? No lugar do amarelo bebê pode ser o marfim, pode ser até mesmo o próprio branco ou verde pistache, tá? Verde uva doce, o verde soft. Então tem outras cores alternativas, né? Outras cores aí que dá pra gente utilizar, certo? Eu não tenho todas as cores, né? Como eu falei pra vocês. A grande maioria das cores que eu tenho já acabaram. Então, eu tô utilizando só as que eu tenho mesmo, né? As que tem aqui. Então, eu não tô repondo tinta, tá? Como a amiga pediu o vídeo do abacaxi, eu resolvi trazer dessa forma. Tem outras formas mais simples aqui no canal, tá? O canal, gente, ele é para quem tá iniciando, para quem já sabe um pouco da pintura, né? Ou para quem quer aperfeiçoar a sua pintura, que é aquela pintura, se você pinta daquela maneira mais de antigamente, né? Que era só depositar as cores, sem trazer aquela luz, né?
era uma pintura mais diferente. Hoje em dia a gente já tem, né, a posição das cores, a gente já vai definindo ali onde tem luz, onde tem sombra, e quando a gente bate o olho, a gente já consegue ali avistar aquele degradê de cores, não é verdade? Então isso, no olhar, no visual, isso chama mais a atenção das nossas clientes. Então a gente tem sempre que estar estudando, inovando nossas técnicas, né? E tá aí, né, o YouTube, não só o meu canal, mas tem muitas artesãs que pintam muito bem, dá aulas gratuitamente aqui, e a gente vai aperfeiçoando. Isso é força de vontade, de querer aprender. Ai, Tamiris, eu não consigo. Gente, eu sou a prova viva, tá? Não é falatório nem nada. Gente, o que eu aprendi de verdade, eu tive um primeiro passo, foi um curso básico, né, que você já sabe da minha história, a grande maioria que assiste meu canal há muito tempo já sabe, foi um curso básico pela prefeitura, e eu dei continuidade pelo YouTube, e hoje eu dou aulas, né, então, como é maravilhoso a gente se dar uma chance de querer aprender, né, não precisa estar ali presencial. Muitas das minhas alunas, gente, eu dou aulas já tem uns 2 anos, eu acredito. E eu vi a evolução. Mas por que da evolução? Porque elas se dedicaram, né? Elas quiseram aprender de verdade. Não adianta você pagar um curso, seja ele qual for, e não botar em prática. Se bloquear com medo, né? Não deixe o medo tomar de conta de vocês. Enquanto eu tô falando, pessoal, vai observando aonde eu tô depositando a tinta, nas folhas, tá? A parte mais escura é verde pântano, a parte mais clara é o verde oliva, tá certo? Então, é isso. É se permitir errar, né? Que a gente é ser humano. Então, se permitir errar, consertar o erro, tentar novamente, né? Eu errei aqui em tal coisa. Então, quando eu for fazer o outro, eu já sei que eu não vou fazer isso porque vai dar errado, entendeu? Quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, se a gente acrescenta um ingrediente e esse ingrediente, ele não ficou legal, a gente, na próxima receita, a gente já vai tirar, né? Ou se aquele ingrediente que eu coloquei a mais, ele deu certo, o bolo ficou mais fofinho, né? Então, eu permaneço com aquele ingrediente. Então, é isso, pessoal. A pintura, seja lá o que a gente for fazer, é testar, né? Se a gente vai dar os primeiros passos, a gente vai cair, né? Então, é normal, tá certo? A gente vai engatinhar, depois vai querer se levantar pegar em alguma coisa para se levantar, e aí a gente vai embora, né? Então, é isso aqui. Isso aqui na pintura é a mesma coisa. É tentar, é você não ter medo das críticas. E se por acaso alguém chegar pra você e criticar, nossa, ficou muito feio. Ô fulana, ô fulano, pega aqui o pincel e faz melhor, né? Não põe isso na cabeça e fica pensando que você, eu não vou conseguir, porque isso acaba bloqueando você. Então, se permita, tá? Se permita experimentar coisas novas, tá certo? Se permita acrescentar cores no seu trabalho, porque às vezes a gente tem medo das cores, não vai combinar. Vamos tentar fazer, né? Eu não tenho tal cor, mas a professora deu a dica que outra cor dá certo. Eu vou anotar para mim não esquecer, tá? Então isso também é muito importante. Para essa primeira fase aqui da pintura, eu vou pegar o verde oliva, certo? E a cor melão, porque eu não tenho nem o amarelo ouro e nem o ocre ouro e nem o amarelo, pode ser também o amarelo cádmio, mas daí eu não tenho, o meu acabou, tá? Então, eu fui testando aqui primeiro. Então, eu vou testando e vou vendo o que dá certo e vou passando para vocês, ok? Então, bora lá. Eu vim aqui com o caramelo, o verde oliva e o melão. Só que no primeiro gominho, eu não gostei de acrescentar o caramelo. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou fazer diferente. No próximo, aí daí eu vou consertar, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui, ó, eu tô usando o pincel número 4, mas pode ser até o pincel número 2, tá? O melão, a cor melão e o verde oliva. Eu vou trabalhar apenas com essas duas cores, tá? Depois, eu vou novamente fazer o teste e eu faço aqui no próprio tecido. Se der certo, ok. Se não der certo, a gente corrige, tá? Ó, nesses pontos aqui, ó, eu venho com o amarelo, com a cor melão, certo? E aqui em cima, eu venho, contorno e vou puxando pra dentro desse amarelo, dessa cor melão. Porém, eu vou deixando um pequeno espaço para que o melão apareça, tá? Que pode ser também o amarelo ouro. Eu sou tão acostumada a trabalhar com amarelo ouro que eu já não tem mais, né? Então, aquilo fica na cabeça, ó. Fui consertar ali o que eu não gostei. E eu vou fazer, se você quiser fazer todo ele no tom de verde, você pode fazer com verde oliva e o verde e o melão, tá? Ou o amarelo canário, o amarelo cádmio, amarelo ouro. Tem outros tons de amarelo, tá? Que vocês podem fazer. Não vai influenciar muita coisa não, certo? E aonde eu vou colocar, gente, ó, observe bem que o amarelo, ó, ele vai nessa parte aqui, ó, central, tá? E o verde oliva vai em volta, puxando, eu vou, contorno aqui, ele é meio arredondado, né? Eu contorno, puxo pra dentro e venho aqui embaixo, contorno também e puxo pra dentro também. Só que eu deixo um pequeno espaço ali do amarelo aparecendo, tá? Isso é importante, porque a gente precisa desse amarelo aparecer, tá certo? É difícil fazer, gente, é um por um, tá? Porque se você for tentar fazer tudo de uma vez só, acaba não dando muito certo. Então, eu aprendi, né? Abacaxi a gente tem que fazer um por um, certo? Gominho por gominho, tá? O risco vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser acompanhar a aula junto comigo, é só imprimir e trabalhar junto comigo. Vai dando pausa no vídeo, vai fazendo, vai dando pausa no vídeo e vai fazendo. E aí a gente vai trabalhando nós duas juntas, tá? Nós dois ou nós duas juntas, tá bom? Que também tem meninos que assistem a aula, que faz pintura em tecido, que fica maravilhoso, né? E não é só das meninas, é dos meninos também. Então, todo mundo faz, né? É só querer. Se vocês quiserem incentivar seus filhos, né, a fazer a pintura também. Filho, vem pintar junto comigo. Faz um desenho para eles, né? Traz essa cultura, né, para eles também, que é muito bonito. Para fazer também quadro, né? Vocês podem ensinar seus filhos a pintar no tecido e depois fazer um quadro, né? De um tema que eles gostem. Na maioria das crianças, elas gostam de animes ou desenhos, né? Super-heróis. Então, vocês podem trazer também essa arte para suas crianças. Pintar junto com eles, tá? Ó. E aqui eu venho contornando, certo? Puxando. Pouca tinta, gente. Isso é muito importante, tá? Pouca tinta. Ok? Eu vou testar aqui, ó, com o pincel, com a cor caramelo, tá? Então, eu vim somente com o amarelo, a cor melão e o caramelo, tá? Não utilizei o verde oliva, eu venho com o verde oliva depois, ajustando aqui. Mas, por enquanto, eu vou usar só os dois, né? Porque o abacaxi, ele não é totalmente nem todo verde, só quando tá ali no pé, né? Mas quando ele já tá perto de amadurecer, em alguns pontos ele já tá meio amarelando, né? Então, né, nesse daqui, né, em alguns gominhos desse, eu vou alternando com o caramelo, tá? E o melão, tá bom? Vocês podem usar o cerâmico. Eu acho ele um pouco forte, então pode ser o tijolo ou o telha, tá? Aí aqui eu venho com um pouquinho só do verde oliva em alguns espaços, tá? Para que o verde oliva também faça parte aqui, certo? Nesse daqui, ó, a gente faz sem o risco. Então, eu vou colocando aqui, ó, e aqui também no meio, né?
fazendo o desenho do gominho, tá? E aqui, ó, vem um pouquinho no meio e vem aqui do outro lado, ó. Eu acho dessa forma aqui, eu acho mais fácil, sem o risco. Porque daí eu tenho mais liberdade de pintar, entendeu? Que aí a gente não vai... Ó, tá vendo a diferença? Então, a gente ali tem um risco aparecendo, né? Ó, nessa parte aqui, ó, a gente vem com o amarelo. E aqui eu venho com o verde oliva. Então, eu vou alternando as cores, certo? Os demais, gente, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, tá? Eu deixei ali sem riscar, porque eu achei que pra vocês achassem mais fácil. Mas o risco, ele vai pra vocês dos dois jeitos, tá? Riscar do meio e ali aquela parte sem riscar. Eu venho com um pouquinho do verde pântano em alguns pontos, tá? Pra mim aprofundar um pouco mais, certo? Com o pincel número 2 também, pessoal. Eu não uso um pincel grande, até porque meu risco é pequeno, tá? Mas se for um risco maior, você usa um pincel maior. Mas o número 2, número 4, na verdade, eu me senti mais confortável de pintar do que um pincel grande e acabar estragando a minha pintura. Então, em alguns pontos, eu venho com o verde pântano, tá? Sempre tirando o excesso para cima e para baixo, tá? De cada gominho. Então, eu venho ali, ó, tirando todo o excesso para deixar um pouco mais de profundidade. Nesses pontos que tá mais amarelado, foi com o caramelo e a cor melão, tá bom? Olha só. Só em alguns pontos. Observe que não é todo o abacaxi. Em alguns pontos eu vou colocando aqui um pouquinho do amarelo... Do amarelo não, gente. Do verde pântano, tá? Eu não indico sépia nesse momento, porque dá pra fazer até com sépia, mas o sépia, ele dá aquele aspecto mais envelhecido, sabe? Aí, aqui, eu venho com o amarelo bebê, certo? Nessa parte aqui, ó. Iluminando. Vocês podem utilizar também o marfim, se não tiver o amarelo bebê, certo? Se vocês quiserem utilizar o branco, até pode, mas daí ele vai ficar muito esbranquiçado, né? Ele vai secar um pouco e vai sumir. Mas o amarelo bebê eu achei que ficou legal, certo? E aqui eu vou nessa parte aqui, ó, nesses quadradinhos que tá dividido, ó, eu vou trabalhando, ó, pouca tinta, não precisa de muita. Se quiser utilizar o pincel número 2, também pode, porque é uma área menor, certo? Ó, e aqui também, a gente vai fazendo da mesma forma, tá? Os quadradinhos aqui, ó, aonde não tem o risco, ó, certo? E aonde eu coloquei o amarelo e o caramelo, eu vou utilizar o amarelo bebê, tá? O amarelo bebê não, gente, o amarelo canário, certo? Eu vou utilizar o amarelo canário. O amarelo bebê eu usei aqui com sépia. E aonde eu coloquei o amarelo e o melão e o caramelo, eu vou utilizar a cor amarelo canário, tá? Que é um amarelo mais clarinho, mas ele não modifica muita coisa não, certo? Agora, com o branco e o pincel filete. Como eu falei pra vocês, meu pincel filete, ele é grosso. Então, o risco, o traço dele sai grosseiro, né? Mas eu resolvi fazer com ele mesmo, certo? E eu vim aqui, ó, contornando uma linha, ó, fazendo essa linha aqui, ó, para um lado e para o outro. Depois eu tiro o excesso com o pincel número 2 ou número 4, certo? Se vocês quiserem fazer com o amarelo bebê,
eu acredito que fica até melhor, né? Porque eu utilizei aqui o branco. Fiz, ó, o tracinho no meio para um lado e para o outro. Ó. Certo? Somente isso. Se não quiser fazer, também não é obrigatório, tá? Com tracinho mais fininho, eu acredito que fique mais legal, mais... porque ele vai ficar fininho o traço, né? Olha só, depois eu vim com o pincel menorzinho e vem tirando um pouquinho o excesso. Certo? Pra fazer a parte do abacaxi que tá cortado ali, eu vou utilizar o amarelo bebê e um pouquinho do mostarda e um pouquinho do amarelo canário, certo? E embaixo, para fazer o contorno, eu usei só o verde oliva e um pouquinho do branco, tá? Quiser ajustar com um pouquinho do verde oliva depois, também pode, certo? Então, bora lá. Peguei aqui o amarelo bebê, parte mais clara. E vim preenchendo. Vim com um pouquinho do mostarda. E depois eu vim com o amarelo canário, certo? Amarelo canário, é isso mesmo. Pra ajustar um pouco mais, esconder as linhas, né? Por conta que o risco ele é forte, então as cores que eu tô usando são clarinha, então não aparece, tá, gente? Não tem pra onde não aparecer, tá? Isso é normal, até porque os tons são bem clarinhos, certo? Peguei aqui um pouquinho do mostarda, mas eu achei que ficou muito leve, aí eu resolvi trazer o amarelo canário, certo? E eu usei o branco para iluminar, ok? Aqui eu vim com verde oliva. Se quiser utilizar o verde pântano, também pode. Aqui um pouquinho do branco. Só uma sujeirinha de nada. E eu vim iluminando aqui com o branco. Certo? Tiro o excesso. E aqui também um pouquinho do branco. Tiro o excesso. Aí eu vi que precisava de mais uma corzinha, eu peguei o amarelo canário, tá? Pra deixar um pouquinho mais, um amarelo mais forte. Certo? Olha só. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!